Olá pessoal! Poucas coisas na engenharia geram tanta insegurança quanto as fundações. Para se terem uma ideia, na superestrutura, que são os pilares, vigas e lajes, é usual adotar um coeficiente de segurança de 1,4. Quando o assunto é fundações, este coeficiente de segurança salta para 3. Mas por que um coeficiente tão alto? É porque a gente está falando de solo, que é um material heterogêneo e que está ali escondido abaixo da terra. Por mais que se façam sondagens e toda uma análise, nunca se pode garantir ali 100% que o solo ele mantém um comportamento esperado, porque a gente tem solos expansíveis, solos colapsíveis e vários tipos de comportamentos que não são totalmente homogêneos naquele local. Por isso esse coeficiente tão grande. E é importante também porque se você tem uma obra e 99% da sua fundação se apoiou ali num solo firme e estável e por um azar 1% só dessa fundação se apoiou num local ali que pela heterogeneidade está em uma falha ou um ponto passível de colapso, esse 1% pode colocar toda a sua obra em risco. Por isso, dessa segurança um pouco, digamos, exagerada. Não deixe de acompanhar esse vídeo até o final, que trarei mais algumas informações para você. Roda a vinheta! Posso garantir para vocês que 100% das obras de pequeno porte não fazem sondagens antes de executar as fundações. Porém, o próprio processo de escavar o solo para se apoiar as fundações é uma espécie de sondagem daquele solo. O custo para se fazer uma fundação para uma obra, digamos, de 4 pavimentos não é o dobro para se fazer uma obra de 2 pavimentos, por exemplo. E indo talvez um pouco mais, eu diria que o custo de uma fundação dificilmente ultrapassa os 7% do custo da obra. E, em alguns casos, a fundação chega a custar apenas 3% do custo da obra. Então, por aí a gente tem uma ideia que não é um ponto que vale a pena economizar. Às vezes, se você está em dúvida se vai fazer 1, 2 ou 3 pavimentos, faça logo a fundação para os 3 pavimentos, que não vai ser tão mais cara do que uma fundação para apenas um pavimento, e depois, no futuro, você não irá se arrepender. Eu vejo algumas pessoas aí que gastam, às vezes, 10 mil reais em cada banheiro da sua casa, mas não tem coragem de gastar 10 mil reais na fundação, que é o que vai dar sustentação e segurança para toda a obra. Para começar falando de fundações, vamos entender como é o processo de formação do solo. O solo ele é formado a partir da desagregação da rocha. Então essas pequenas partículas, através ali das intérperes e etc., elas vão ali soltando das rochas e vão se depositando em forma de camadas. E essas camadas, elas são formadas ao longo de muitos e muitos anos e a gente dá o nome de horizontes. Então, se você fizer um corte ali na vertical e até mesmo assim, se você estiver passando na estrada e observar aqueles locais de corte, você consegue observar com clareza a formação desses horizontes. O que se espera? Se espera que quanto mais profundo você escavar, mais próximo você vai chegar à rocha que pode ter dado origem àquele solo e cada vez mais esses horizontes eles vão ficando mais firmes. Isso é o comportamento esperado, mas às vezes isso pode enganar. Um grande exemplo disso a gente pode citar, que é a cidade de Santos, que está ali na beira do litoral. Naquela época das construções, as pessoas começaram a escavar, encontraram ali um horizonte firme e resolveram fazer as fundações dos prédios de Santos, fundações superficiais. E aquilo ali se manteve por algum tempo tranquilo. Só que o que acontece? Abaixo desse horizonte, dessa camada de solo estável que eles encontraram, existe uma grande camada ali que eles chamam de uma argila, uma espécie de argila. E o que acontece? Os prédios de Santos se entortaram. Todos vocês conhecem as histórias, vou pôr algumas fotos para vocês verem, exatamente por isso. Eles acharam que o solo fosse ficar mais firme, porém ocorreu o contrário. Abaixo da camada firme veio uma camada de solo um pouco mais mole.
Através desses conceitos que eu falei para vocês, de horizontes e camadas de solo, a gente pode dividir a nossa fundação em dois tipos. São as fundações rasas, aquelas fundações superficiais, e temos as fundações profundas. E daí vem a pergunta número 1 que as pessoas fazem. Mas e aí, qual profundidade eu devo apoiar a minha obra? As pessoas, como elas geralmente fazem as fundações rasas, a pergunta fica mais ou menos assim: será que 1 metro tá bom? 1,5 metro tá bom? Ou meio metro? A resposta para essa pergunta é simples e direta. A profundidade só depende do tipo de solo. Se você escavar ali 10 centímetros, por exemplo, e encontrar uma rocha, perfeito, você não precisa mais do que 10 centímetros para garantir a estabilidade. Só que entra um ponto que eu gostaria de chamar a atenção para estruturas altas neste caso, que é o tombamento. Se você faz uma superfície ali uma fundação muito rasa e não ancora essa fundação e sua estrutura é alta, você não corre o risco ali de um afundamento, né, de um rompimento desse solo, mas você corre o risco de um tombamento. Isso é um caso que deve ser verificado. Mas como a maioria das obras populares, casas assim, não são obras extremamente esbeltas, altas e com risco de tombamento, se você escavar ali, suponhamos meio metro e já encontrou um solo firme, ou escavou 1 metro e encontrou um solo firme, é isso que vai determinar qual profundidade você deve assentar a sua fundação. Nas fundações rasas, a gente tem como grande representante as sapatas. O que são sapatas? Sapatas são um bloco formado ali de concreto ciclópico ou com pedra, alguns casos de construções antigas até de tijolinhos que vão sendo escalonados em uma forma semelhante à pirâmide. Temos as mais usuais, que são as sapatas de concreto armado, e o princípio de funcionamento dessas sapatas é muito semelhante ao nosso próprio pé. Você tem ali uma estrutura de um pilar e quando você vai se apoiar no solo, você tem que aumentar a área de contato, porque o suporte de um solo ele é bem inferior ao do pilar. Para ter um exemplo, a gente tem os concretos ali do pilar, ele suporta na faixa ali de 15 até acima de 50 megapascal. Que significa? De 100 até mais de 500 kg por centímetro quadrado. Mas o solo, se você observar na tabela da própria norma, que traz algumas referências, você vai ver que a capacidade de suporte de um solo é da faixa de 0,1 MPa até, sei lá, uns 30 MPa a partir daí, que são as rochas. Na maioria dos solos, a gente tem ali na faixa de 0,1 a 0,5 megapascal de resistência. O que significa? Que o solo vai resistir ali na faixa de 1 até 5 kg por centímetro quadrado. Essa aí seria a pressão admissível do solo. Então, você sabendo quanto de carga está chegando naquele pilar, basta você dividir isso aí para quanto de carga que esse solo suporta por centímetro quadrado, e você vai encontrar quantos centímetros quadrados você precisa para a sua fundação de acordo com o solo, utilizando como referência a tabela da norma. Isso de uma forma bem simples. Claro que obras complexas exigem todo um estudo de sondagens, tem casos de obras que a sondagem é feita por amostragem, e obras mais exigentes, as sondagens elas são feitas pilar por pilar. Em cada pilar você tem uma sondagem. As sapatas elas podem ser de vários tipos. Quando elas recebem apenas um pilar, a gente chama de sapata isolada. Quando a gente tem pilares muito próximos e que não é possível fazer uma sapata para cada e a gente usa uma só sapata para vários pilares, a gente chama de sapatas associadas. Temos também outro tipo de fundação, que é o radier, que ao invés de fazer sapatas isoladas, você faz uma imensa laje e apoia todos os pilares em cima dessa laje. Este é o nosso radier. Agora, suponhamos que você escavou ali 1 metro, não encontrou um solo firme. Escavou mais 1 metro, não encontrou um solo firme. E aí você já está passando ali de 2 metros e o solo ainda continua ali uma merda, né? Uma argila que praticamente está afundando com o seu próprio peso. O que fazer neste caso?
É aí que entra o nosso segundo tipo de fundação, que são as fundações profundas. As fundações profundas, como o próprio nome já diz, é utilizado quando a gente não encontrou um solo firme e é preciso descer a grandes profundidades. Neste caso, a maioria delas são cravadas. E como assim cravadas? A gente tem um equipamento, um bate-estaca, que vai introduzir ao solo algumas estacas. Essas estacas podem ser de madeira, podem ser de concreto, pré-moldadas, geralmente concreto protendido, podem ser de aço, podem ser de trilhos e também podem ser estacas escavadas no solo e depois concretadas. Nas obras mais simples, a gente vê o pessoal utilizando aquele trado de mão para fazer as brocas no solo. Nas obras mais complexas, a gente vê aquele equipamento de hélice contínua que parece um parafuso que vai furando a grandes profundidades. Eu já até coloquei um vídeo aqui de exemplo. Nós temos as estacas raiz, temos a fundação tipo Strauss, são alguns tipos de fundações profundas. Nesse tipo de fundação, qual que é a grande característica? Como o elemento ele vai lá no fundo, a gente tem dois tipos de resistência. Temos uma resistência conferida na ponta da estaca e temos uma resistência de atrito nas paredes ao longo de toda essa estaca. Depois que você cravou ou que você escavou e concretou todas as suas estacas, você precisa fazer algo que a gente chama de bloco de coroamento para que possa nascer o pilar em cima dessas estacas. Então, uma dica rápida que eu gostaria de deixar neste vídeo para que você possa aprender qual que é a diferença de um bloco de coroamento de uma fundação profunda em que foram feitas estacas para um bloco de sapata de uma fundação rasa. Quando você faz um apoio tipo bloco, que vai se apoiar ali em mais de uma estaca e vai receber um pilar, a estrutura de ferragem deste tipo de bloco, ela tem que ser do tipo gaiola. Tem que ter ferragem embaixo, ferragem em cima e ferragem dos lados, fechando toda uma estrutura de gaiola. Por quê? Quando você tem uma sapata numa fundação rasa, você tem aqui o esforço, que se apoia numa área maior, então toda a parte de tração encontra-se na parte inferior dessa sapata. Por isso que a gente põe a fundação do tipo esteira embaixo. Quando você tem vários estaquinhas ali ou brocas, faz um bloco e põe um pilar em cima, então o pilar de cima gera um esforço de tração aqui na parte de baixo, então você precisa de ferragem na parte de baixo, e as estacas que estão apoiando o bloco de baixo para cima geram um esforço de tração também na parte de cima deste bloco. Por isso que você tem que ter uma estrutura de ferragem tanto em cima quanto embaixo. Outra coisa que é importantíssima levar em consideração são os recalques. Nem sempre a gente tem o colapso do solo. Em alguns casos a gente tem apenas um afundamento, que é o que a gente chama de recalque. Quando esse recalque é uniforme em toda a estrutura, não gera grandes problemas. Mas quando este recalque ele é diferencial, ou seja, só uma parte afunda, como por exemplo ocorreu na Torre de Pisa, aí sim a gente tem grandes dores de cabeça. A gente tem dois tipos de coisas que podem gerar o recalque. Pode ser a compactação do solo devido ao peso daquela estrutura ou o adensamento do solo. Qual que é a principal diferença de compactação para adensamento? A compactação é quando você expulsa o ar do solo. E isso é praticamente imediato quando você aplica o peso. Quando você pega, por exemplo, aqueles compactadores ali de solo, ou tipo sapinho, ou tipo manual, você dá uma pancada no solo, você expulsa o ar do solo. Isso é uma compactação. E a compactação é imediata. Só que o adensamento do solo, ele é a expulsão de água do solo. E o que acontece no adensamento? O adensamento é um fenômeno muito lento, porque você tem que tirar a água do solo. Então, quando você dá uma pancada, você consegue tirar o ar, mas a água não sai imediatamente. Então, o adensamento do solo, ele pode levar anos e anos e anos para ocorrer. Então, você faz uma fundação, acha que está tudo bem, tudo tranquilo, não deu problema nenhum, já fez sua obra toda, mas com o passar dos anos, o abaixamento ali do lençol freático ou a expulsão da água pode gerar esses recalques. Para finalizar este vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês um livro de fundações para que vocês possam ter uma ideia. São quase 800 páginas
só para falar deste assunto de fundações, para vocês entenderem um tanto que este assunto é complexo. Então, claro que este vídeo é apenas uma pontinha do iceberg, não daria para falar tudo em apenas um vídeo, então por isso que eu vou fazer uma série de vídeos detalhando para vocês cada um desses tipos de fundações que eu citei, quais são as melhores, piores para cada caso. Se você tem preferência, quer aprender sobre um tipo específico de fundação, deixe aqui nos comentários para que eu possa ir gravando os vídeos na medida das dúvidas de vocês. Um grande abraço, gostaria de agradecer imensamente para você que está acompanhando o nosso canal. Graças a Deus eu estou tendo um retorno muito bom nos comentários, o pessoal tá gostando, tá entendendo a mensagem e isso é importante. Quanto mais você clica aqui no joinha e no curtir, mais o vídeo vai ficando em evidência no YouTube e isso vai fazendo com que o canal cresça um pouco mais. Então, muito obrigado para todos vocês que clicam no joinha, que se inscrevem no canal. Vejo vocês até semana que vem. Não deixe de assistir os nossos vídeos anteriores e até a próxima!